certeza. Esperar um minutinho a Conceição deve estar entrando. Parece que o Francisco mudou uma mensagem aqui. A Conceição também, gente. A Conceição não vai participar da reunião. Tá? E deixa eu ver a mensagem do Chico aqui, só um minutinho. Microfone fechado. Agora sim. Então o Chico também não vai participar. Carlos pode fazer a prece final? Posso. Com certeza. Então fica a Eliane, prece inicial. Eu faço prova item 31. Marli, a alma. Lucélia, vibrações. E o Carlos faz então a prece final. Combinado? Combinado. Certíssimo. Ok. Muito bem. Então, todo o grupo apostos. Então, vou começar? Vamos lá, prece inicial. Então, vamos nos conectar em pensamento, que os amigos espirituais do nosso grupo possam nos unir através dos nossos corações, para que nós possamos vibrar muito amor e para que nós possamos ter um bom estudo. Os amigos espirituais que vêm estudar conosco, que eles possam sair daqui esclarecidos, que nós também possamos sair do estudo de hoje esclarecidos, que nós possamos aprender mais, não ficando só esse aprendizado conosco, passando a todos os irmãos necessitados de uma palavra amiga. Vamos vibrar muito amor e muita paz durante todo esse estudo. Que assim seja. Bom, o Chico não, porque... Mas espero que a Conceição esteja bem, né? Vamos orar para ela. Chico ele não pôde por outro motivo. Mas vamos lá. Parte de Evangelho é o item 31. Isso. Proveito do sofrimento. Uma coisa que eu acho engraçada é que o meu livro, ele tem... Como é que tá o título de vocês dessa parte? O meu não tem título. O meu não tem título. Não tem nada? O meu é Proveito do Sofrimento, São Isso. Luís. É isso? É. O título que tem é só o 9. Provas voluntárias e verdadeiro silício. Exatamente. É a finalização da prova e silícios. Não entra nenhum subtítulo. Que interessante isso, né? Por que será? Não entendi. Bom. Tem coisas que não foi feita para entender. Isso mesmo, Marli. Bom, mas vamos lá. Item 31, ele pergunta assim: aqueles que aceitam o seu sofrimento com resignação, por submissão à vontade de Deus e visando a sua felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos? Podem tornar seus sofrimentos proveitosos para aos outros? Esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros, material e moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, privações e os sacrifícios a que se impõem contribuem para o bem-estar material do seu próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão
com a sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas consequências desastrosas para o futuro. Gente, eu lembro, eu estava lendo aqui, eu lembrei, quando eu fui, 2 vezes eu fui para Uberaba para ver o Chico, né? Uma delas foi uma pessoa, um homem, esqueci o nome dele agora. Ele fazia trabalhos, né, no espiritismo, só que ele vivia numa mesa, uma cama, ele não se levantava. Jerônimo Mendonça. Isso, esse mesmo, o Jerônimo. Esse homem, ele é o exemplo, quer dizer, é o exemplo disso que a gente acabou de ler. Porque ele tinha o sofrimento dele, não era fácil para ele, né? Eu acredito, né? Viver numa cama, mas mesmo assim ele se submetia ao problema que ele tinha e ainda fazia caridade, né? Então, é isso aqui, né? Mesmo quando a gente se submete ao sofrimento, com paz, com serenidade, sem rebeldia, veja, não com preguiça, né? Se a gente ficar, eu estou sofrendo, e ficar num canto, a gente não aprende nada, não vai conseguir aprender nada. Agora, se a gente tiver força, né, resignação e tentar sair desse problema, né? Você não tem que ficar, é sofrimento que Deus me mandou. Mas e o nosso livre-arbítrio? A gente falou muitas vezes sobre o livre-arbítrio. Nós temos a inteligência para sairmos dessas situações, não para ficar nelas, né? Uma pessoa que tem um problema, por exemplo. Por acaso aconteceu agora comigo. Uma pessoa muito próxima a mim que está com uma aorta entupida. Se ela não fizer um tratamento rigoroso, ela tem um infarto e morre. É meu caso, Marcelo. Então, esse é um caso me abalou demais, né? Sexta-feira. Fiquei muito abalado. Porém, qual que é a saída? Ficar numa cama e se prostrar numa cama, chorar. Ai, como, né? Como Deus foi mal, sabe aquele blá blá blá? Não. O que a gente precisa fazer? Você precisa fazer um regime alimentar primeiro, né? Fazer tudo aquilo que o médico pediu para que você saia desse problema. Não é um problema insolúvel. Não sei se é o seu caso, Marlene, mas não é um problema insolúvel. Não, eu tenho que passar por um tratamento, claro. Sim. Tenho que tomar as medicações. Ontem eu fui fazer exames. Certo. Eu tenho que fazer o que os médicos mandarem. Sim, é isso. Essa é a posição da pessoa de hoje. Não se prostrar, não ficar com rebeldia. Enfrentar o problema, né? Todo mundo tem um problema. Poucos aqui sabem, mas eu tenho um problema. Que pode vir a ser sério. Mas, vamos lá, vamos embora. Né? Vamos em frente que atrás tem gente. Né? Eu posso morrer de alguma doença, mas eu não vou morrer por ficar prostrado no chão chorando as pitangas, né? Como falava minha mãe. Minha mãe falava chorar as pitangas. Não, vamos em frente, que vamos cumprir com o nosso problema com força, né? Com galhardão, com coragem. Isso já é um exemplo para muitos, né? Bom, é isso que eu queria dizer. Alguém gostaria de comentar? A gente precisa sempre lembrar que resignação é diferente de comodismo, como você bem colocou, Marcelo.
aceitar a situação que acontece com a gente com resignação não significa ficar acomodado. Então, se aquela dor que está chegando até mim, ela é forte, ela é difícil, eu preciso usar os recursos que eu tenho, tanto intelectuais quanto morais, para sair disso. E sair não significa que eu vou sair de uma forma que não vai sobrar nada. Vai ser a melhor possível que eu possa fazer. Às vezes a gente acha que porque teve uma doença, nós vamos sair curados 100%. E às vezes não é curado 100%, são sequelas. E nós precisamos, então, aprender a partir desse momento a conviver com essas sequelas, sem resignar-se, não é se acomodar. Aconteceu, ok, é difícil, é complicado, a gente sabe que a vida tem um monte de dificuldades para a gente, só que nós temos que entender. Nós que estudamos todo domingo, e já não é de hoje, né? Hoje a gente estudou todo domingo, faz um ano, foi em fevereiro do ano passado que a gente começou. Daqui a pouco vai fazer um ano, né? Exatamente. Então, mas quanto tempo a gente estudou fora daqui? Ou leu? Então, é difícil para a gente, por quê? Jesus disse que muito será cobrado ao que não foi dado. Então, nós precisamos começar a entender que tudo aquilo que a gente está vendo, que a gente está passando, nós não podemos deixar passar em branco. A lição nós vamos tirar. Falar assim é fácil, mas eu também tenho dificuldades. Tem coisa que acontece e eu acabo sucumbindo, acabo me entregando. Por quê? Ler, estudar, é uma situação. Quando ela acontece, que é a verdadeira prova, que é mostrar o aprendizado, às vezes a gente cai. E aí vamos se repetir as histórias. Sim. Eu costumo falar assim, Carlos. Se eu tenho que passar por isso, eu vou passar com dignidade. Perfeito, é isso aí. Se eu tenho que passar por isso, eu vou passar com dignidade. Eu vou passar de cabeça em pé. Porque o dia que eu tiver de desencarnar, eu vou desencarnar. Mas não vou relaxar. Entendeu? E eu estou tranquila nesse aspecto, muito tranquila. Bora, a vida que continua até onde der. Sim. Vamos embora, né? Vamos até a gente começar a tropeçar. Até onde Deus deixar. Até onde Deus deixar a gente ir, nós vamos. Exatamente. Sim. Depois sabe lá para onde eu vou, mas onde eu estiver, orem por mim, hein? Com certeza. Tá bom? Mais algum comentário? Oi, pode falar, Marli, perdão. Lucélia, tem algum comentário? Tem algum comentário? Não. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu estou ouvindo, eu estou prestando muita atenção. É ótimo. Bem. Podemos dar um início ao Livro dos Espíritos, então? Oi. Eu estou procurando aprender um pouquinho mais. É bom. Bom, por mim pode ficar à vontade, Marli. Então, nós estamos estudando a encarnação dos espíritos, né? O capítulo 2. Então, aqui ele vai falar da alma. 134, o item. Acharam? Sim. Achou, Lucélia? Achei. Tá bom. O que é alma? Um espírito encarnado. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos, pois, são identicamente a mesma coisa? Sim. As almas não são senão espíritos, antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem
temporariamente um envoltório carnal para se purificar e esclarecer. Então, na primeira pergunta, né, já está bem claro, né? Kardec pergunta o que é alma, o espírito responde, é um espírito encarnado. Então, quando nós estamos encarnados, nós estamos em alma. Após o nosso desencarne, é espírito. Né? Então, já está respondida as perguntas, né? A alma e o espírito são as mesmas coisas, a alma apenas uma designação que se dá ao espírito quando está encarnado, mas no desencarne se designa espírito. Está correto? Alguma colocação? Tá, joia. 135. Existe no homem outra coisa que alma e o corpo? Responde o espírito. Existe o laço que une a alma ao corpo. Quando ele fala, o espírito, que existe um laço que une a alma ao corpo, ele está falando do perispírito. Certo? Que natureza, qual é a natureza desse laço? Semimaterial, quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo. O necessário para que possa comunicar-se um com o outro. E por esse laço é que o espírito atua sobre a matéria. E, reciprocamente, a matéria atua sobre o espírito. O homem é formado, assim, de 3 partes essenciais. 1, o corpo, o ser material, análogo aos dos animais e animado pelo princípio vital. 2, a alma, espírito encarnado, no qual o corpo é a habitação. 3, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. São como, num fruto, o germe, o perisperma e a casca. E a Lu não estava com nós quando nós falamos da lição do perispírito, né, Luciana? Ou Lucimara, né? Você não estava com a gente. E então é assim, ó. É a questão 135, né? Então, inicia-se, então, uma abordagem espiritual. E o corpo é um semimaterial. Nós temos um perispírito, que é meio matéria e meio espírito. Ou seja, ele é o fio condutor que faz um intermediário entre o corpo e o espírito. Né? Lembrando que o corpo e o espírito têm vibrações distintas. O espírito é um ser indefinido, que não pode ter acesso direto ao corpo. Alguns espiritistas costumam dizer que a matéria não aguentaria o potencial energético desse espírito, se não houvesse esse fio condutor que é o perispírito. Necessitando, assim, que haja o perispírito, que nada mais é que um laço intermediário entre o corpo e o espírito, fazendo comunicação. Tipo, o espírito pede, o perispírito passa a informação para a matéria, ou vice-versa. Deu para entender, Lu? Deu. Carlos, você poderia colocar mais alguma coisa para ver se ficou dúvida? Não, eu acho que tá ok. Acho que tá Você claro. entendeu, Lu? Entendi. Que existe o perispírito, que é um fio condutor entre o espírito e a matéria? Então, tá. Então, vamos à questão 137.
É 136, né? Começa tudo A alma é independente do princípio vital. O corpo não é senão um envoltório. Repetimos sem cessar. O corpo pode existir sem alma? Sim. Todavia, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há ainda união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois que essa união está estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que unem a alma, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar no corpo privado de vida orgânica. Aí ele pergunta aqui, né, de novo, o que seria nosso corpo se não tivesse alma? Responde o espírito, massa de carne sem inteligência. Tudo que desejardes, menos um homem. Então, vamos aqui. A 136. Kardec se preocupou bastante em saber se a alma encarnada, que é o espírito, poderia viver independente do princípio vital. O princípio vital, já estudado em aulas passadas aqui, é o que dá vida aos seres materiais aos seres vivos. O corpo é só um instrumento, como ele fala, é um envoltório. Não é o corpo que retém o espírito. Ele quer dizer que a alma vai continuar vivendo independente do princípio vital. Porque o princípio vital que está presente nos corpos materiais só se faz presente nos seres encarnados. Quando morremos, a alma continua vivendo porque ela é eterna. Mas o fluido vital, que é o perispírito, deixa de existir. Então, percebemos que um independe do outro. Contudo, para nós estarmos encarnados, e para a alma exercer sua função, necessita desse fluido vital. Se não houver vida, o laço que prende o corpo físico se rompe e causa desencarne. No plano espiritual, o espírito não necessita do princípio vital. Ele não necessita. Somente quando estamos nas condições de matéria. Então, quando ele fala assim, olha aqui, quando ele fala um corpo pode existir sem alma, aqui é bem interessante, porque a resposta é sim, né? Não é isso? Sim. A resposta é sim. Veja bem, os espíritos nos esclarecem. Quando nós nascemos, no nascimento, a criança nasce, mas ela não nasce já com o espírito pronto. Então, é só a matéria. À medida que o tempo vai passando, vai se ajustando o espírito a esse recém-nascido. E vão, aos poucos, se adaptando. E, paralelamente, a gente diz assim que essa aliança, essa união, né, entre o corpo e a matéria vai fazer com que a gente possa evoluir e criar uma jornada intelectual. Porque a nossa finalidade é evoluir, trabalhar, cumprir nossa missão na Terra. Então, por isso o corpo é tão importante. O corpo é nobre, o corpo é importante. Cuidar da saúde, como se colocou aqui no princípio, é importante. Porque é só através do corpo que a gente vai conseguir fazer essa jornada que a gente se propôs fazer no plano reencarnatório. E sem
esse evotório a gente não vai conseguir, né? Porque o espírito vive eternamente, mas nós precisamos evoluir. E para evoluir, a gente depende dessa massa que não tem inteligência nenhuma se não tiver uma alma encarnada. Porque Deus espera de nós que um dia a gente se torne um espírito puro. Deus espera de nós uma perfeição. Então, por isso que a gente depende da alma encarnada, que é o espírito, depende do perispírito, porque quando a gente desencarna, o perispírito é o primeiro a sair fora, né, Marcelo? E assim, e esse corpo é importante para a gente cumprir a nossa missão. Tem mais alguma coisa a acrescentar, gente? Desculpa, eu estudei. Eu só queria falar um assunto, depois o Carlos puder ajudar também, ou qualquer outro, a Diane, a Lucélia. É assim, quando nós estamos no plano espiritual, nós obviamente não estamos ligados a um corpo material. No momento da concepção, ou seja, quando acontece a concepção, o esperma com o óvulo, né, que nasce uma vida física, material, o espírito começa a se conectar a esse zigoto, né? Eu acho que esse era o nome, zigoto. Me corrijam se eu estiver errado. Ele vai se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo. Quando a pessoa nasce, né? Existe a junção total com o espírito. Porém, até o 7 já está ligado ao espírito, mas essa ligação total final, né? Ela acontece por volta dos 7 anos de idade. Exatamente. Tá? Então, aí que começa aquele processo intelectual, né? Sim, sim. Então, é por isso que aqui nessa pergunta, Marcelo, fica às vezes dúvida, porque ele fala assim, o corpo pode existir sem alma? Ele responde que sim. Sim. É por causa dessa questão do nascimento, né, nesse processo entre a fecundação e aos 7 anos de idade, que vai se ajustando, ajustando, ajustando. Sim. E aí espera Deus que a gente passa a evoluir intelectualmente, passa a melhorar como pessoa, começa a trabalhar com determinação para chegar a ser um dia um espírito puro. Sim. É isso, Marcos? Sim, existem casos desse que quando nasce um bebê, na verdade ele nasce morto, ele é natimorto, né? Isso. Provavelmente ele está lá construído, é um corpo normal, mas ele não tem espírito, né? Ele não tem alma, né? Então existe. Ele sobrevive algum tempo, né? Às vezes bastante tempo, dessa maneira, até morrer, né? Às vezes ele nasce morto, às vezes ele vive um tempo e morre. Eu conheci uma mãe que ela só descobriu a morte do feto no 8º mês. Né? Então, assim, existia lá um corpo, mas não existia alma. Então, eu acredito que nessa questão aqui, vem se falar disso, pelo menos nas pesquisas. Não podemos passar. Se olhar a 136B, o que seria o corpo se não tivesse alma? Ele fala da massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, menos um homem. Então, exatamente. Sem alma, o corpo vai estar ali, é como se fosse uma cadeira, é como se não tem inteligência, não sobrevive. Ele vai ficar ali parado até, como diz o Marcelo, na Timor, até ver a sentença de morte. Então, a alma, ela é fundamental
para que a gente possa continuar. Eu posso perguntar uma coisa? Pergunte? É, a mãe tem a gestação os 9 meses, certinho. Aí, aí nasce morto. Aí é o espírito que não quis na hora encarnar ou é aprovação da mãe, assim? Olha a minha pergunta. Eu não sei formular direito. Não, entendi. Podem ser várias coisas. Pode ser uma aprovação para a mãe, pode ser que realmente Uma aprovação para o espírito não quis encarnar, né? Sei lá, pode ser vários motivos. Por medo, ele não querer se reencarnar. E também tem a questão, assim, pode ser que ele teria que passar só aquele momento, não é, Marcelo? É difícil, Isso é difícil, né? Lucélia. Eu tive uma gente que sofreu isso, ela teve a gestação bem, uns 9 meses, bem. Aí nasceu morto, falaram que foi a pressão alta, mas isso é uma desculpa que, assim, que tem, né? Aí ele nasceu morto, passou 9 meses bem. Eu li uma matéria agora, Lucélia, nessas pesquisas, né? E muitas vezes o espírito tem medo de reencarnar, viu? Ele tem medo de reencarnar e aí ele acaba voltando, né, pro plano lá de reencarnatório para fazer reavaliação de tudo, né? Eu não sei. É como diz Marcelo, pode ser muitas coisas. Vários motivos. Pode ter sido um motivo material, pode ter sido um motivo espiritual, pode ter sido os dois. Né? Depois de uns meses, já teve um menino, porque esse era menino, né? Aí, depois de uns meses, não, meses não, depois de uns anos, ela engravidou de novo, de um menino. Aí eu pensei, foi isso mesmo, né? Pode ser também. Pode ser, pode não ser. É difícil da gente afirmar. Quem é que conhece os desígnios? Totalmente. Ninguém. Somos nobres e ignorantes ainda. Vamos lá, é 137, né? Sim. Isso. Aqui no 137, ele fala assim, ó. O mesmo espírito pode reencarnar em 2 corpos diferentes ao mesmo tempo? Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Ver no livro dos médios, capítulo Biocorporidade e Transfiguração. Tá? Biocorporidade e transfiguração refere-se a uma propriedade do perispírito, pois ele tem a capacidade de fazer um processo de transformação, de se desligar temporariamente do seu corpo físico, por meio de transe ou catalepsia. Ele se desdobra e pode ir para vários lugares, várias cidades, ver várias pessoas, ter contatos, ficar, inclusive, visível, né? Ele pode até mesmo tocar as pessoas, estar presente em toda parte. Por essa razão, o espírito não tem necessidade de habitar em vários corpos, porque tem o perispírito. O perispírito, ele costuma fazer os desdobramentos, né? Principalmente quando a gente está dormindo. E ele sai temporariamente do corpo, né? E quando desdobra, visita vários lugares, pessoas queridas. Então, não há necessidade de habitar vários corpos. Por isso que é impossível um espírito habitar o mesmo corpo. Alguém pode me auxiliar, Carlos, Marcelo?
Não, é tranquilo, isso daí, um espírito não vai em dois corpos, é um corpo só. Cada corpo vai ter um espírito. Marcelo? Ah, não, é o que o Carlos falou, não tem, tá claro, né? É um espírito, um corpo, mas não existe mais isso. Certo. 138. Que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como princípio vital, não, princípio da vida material? É uma questão de palavra, que não a temos. Começai-vos por entender mutuamente. Eu peguei um trecho aqui de Milanês, tá? E achei bem interessante esse trecho de Milanês. Ele fala assim: não existe contradição nas definições da alma, sim pobreza de linguagem, para transmitirem palavras, ideias e realidade dos espíritos. Mas todos reconhecem e propagam que o espírito foi feito por Deus e conserva sua imortalidade por ter surgido do ser imortal e distinto em toda sua divina natureza. Os nomes de Deus e dos espíritos se encontram em farta literatura mundial, com diversos sinônimos, sem que, entretanto, se modifiquem por causa de palavras, por simples palavras. Com o passar do tempo, a própria ciência vai nos mostrando a imortalidade de Deus e da alma. Tudo vai depender do tempo. As diversidades do homem se dá pela faixa evolutiva, mas as ideias são as mesmas. Mesmo nascido em diferentes lugares, mesmo com religiões diferentes, todos nós sabemos que Jesus já falava que em certo tempo ia ter apenas um só pastor e um só rebanho. Quer dizer, nós podemos ter várias religiões, várias palavras que definam a alma, uma de uma maneira, uma de outra, mas o que difere é apenas o modo de falar. Mas todo mundo admite a existência de Deus e todas as religiões também admitem que a alma é imortal. Então, um dia Jesus dirá, nas palavras dele, que após cessar essa nossa ignorância, nós sermos apenas uma unidade, então, nesse dia, teremos apenas um pastor e um rebanho. Por favor, complementos. Eu não tenho nada a complementar. Não, tranquilo, também vou seguir. Eliane? Não, muito bom. Certinho. Lucélia? Não vai cumprimentar, Marcelo? Não, Você sempre gosta de... não, porque tá claro, né? Não tem nada a acrescentar realmente. Então, gratidão. A última que você fez foi a 139? 138. É 139. Não, agora é 139. Não é? Ah, então eu pulei a 138, gente. Não, você fez 138. Tá. Mas a 139 é praticamente a mesma coisa. A espiritualidade forma
né, de forma racional, né? Deixa eu fazer a 138, vai. E pensar, bom, eu fiz a 138, 139. Certos espíritos, se antes dele, alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica, emanada do grande, todo, por essa contradição. Peraí. Certos espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica, emanada do grande todo. Por essa contradição, não há contradição. Depende da significação das palavras. Porque essa não tem uma palavra para cada coisa. Veja bem, nós somos assim, é praticamente o que Milanês fala. Nós temos um vocabulário muito pobre. Né? O Marcelo já chegou a comentar aqui que o espírito não consegue, né, Marcelo? Muitas vezes eles têm dificuldade em falar com a gente, porque nós temos um vocabulário muito tosco, dizemos assim. Então, por essa dificuldade de linguagem, é que muitas vezes a gente... eles têm que se desdobrar para cair dentro da nossa realidade. Porque nem nós nos compreendemos, quanto mais compreender a linguagem deles. Quer dizer, vai precisar de muitas e muitas encarnações, acredito. Né? Então, a espiritualidade informa sempre de forma racional, né? Muitas das nossas dificuldades são casadas. Primeiro, porque nós não entendemos, nem nos entendemos adequadamente. E segundo, nosso vocabulário é pobre em palavras. Não temos uma linguagem apropriada e eles utilizam uma linguagem para a nossa realidade. Então, tudo é questão de palavra. Que a alma é o princípio da vida material, a alma, já foi dito que é espírito encarnado, a vida se faz presente quando a alma está aqui, mas lembrando que a vida precisa do princípio vital. Deixa de ser matéria inorgânica para ser orgânica. O princípio vital, a vida acaba, a alma continua, a alma é uma coisa, o fluido vital é outra, e não se pode confundir esses conceitos. As opiniões sobre alma são variadas, as religiões têm várias modalidades, no entanto, todas concordam que somos criaturas de Deus. E todas elas concordam que a alma é eterna. Ajuda? A pergunta 39, ela tem uma observação de Kardec, não tem? Tem. Acho que se lê-la, acho que vai esclarecer muita coisa, talvez, não sei. Sim. A palavra alma é empregada para designar coisas muito diferentes. Algumas chamam, assim, de princípio da vida. É nessa significação. Exato dizer. Em sentido figurado, a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, onde cada ser absorve uma porção e que depois da morte retorna à massa. Essa ideia exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. A esse ser nosso, igualmente chamados de alma, é nessa significação que podemos dizer que a alma é um espírito encarnado, dando à palavra alma definições diferentes. O espírito falam segundo a explicação que fazem dela, segundo as ideias terrestres de que estão ainda mais ou menos imbuídos.
Isso decorre da insuficiência de linguagem humana que não tem uma palavra para cada ideia, tornando-se fonte de uma multidão de enganos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que nós entendemos primeiro acerca das palavras. Então, quer dizer, aquilo que eu falei, né, Marcelo? Nem nós nos entendemos, né? Sim. Então, a dificuldade... Você sempre colocou para a gente as dificuldades que os espíritos tinham de comunicar conosco, não é verdade? Sim, dependendo do caso, sim. Falar sobre assuntos novos, por exemplo, né? Enfim, sim, existe uma dificuldade de comunicação. Mas eu acho importante, eu acho que talvez o pessoal vai concordar, é o seguinte. Fechando, na minha opinião, fechando essa significação. Alma é o espírito encarnado. Pronto, essa é uma definição. Quando encarnado, nós temos o corpo material, o perispírito e a alma. E o corpo material, ele também tem o princípio vital. Eu acho que é isso, né? Basta a gente pegar isso aí, entender isso, acabou. É isso mesmo. Bem assim. Bem Bem Ai, simples. Marcelo, eu estudei tanto para ser só isso. Não, porque eu acho que simplificando a gente se entende melhor, né? Não sei. sim. É mais fácil. Na época de Kardec, quando ele publicou os livros dele, as pessoas, cada um, tinham várias pessoas com várias ideias, né? N ideias, cada um dando o seu pitaco, né? Falando, é assim, é assado e tal. Mas é isso, é simples assim. E ponto final, né? Certo. Muito que... Né? Mas valeu a pesquisa. Oh, claro, com certeza. Nossa. Você trouxe uma parte muito interessante que é do livro dos médiuns, né? Inclusive, né? inclusive, o livro dos médiuns, ele aprofunda isso, né? Eu tenho o livro dos médiuns. Vai ser um livro posterior, né, Carlos? Para a gente aprofundar. Exatamente. Nós estamos fazendo o Evangelho e o Livro dos Espíritos, o próximo tem que ser os médiuns. Sim. Sabe, Marcelo? Sabe, essa parte, quando ele falou assim, pode um corpo viver sem alma, que ele responde sim, eu fiquei encabulado. Falei, mas não pode. Foi daí que eu comecei a procurar por que ele havia dito sim. Porque eu não conseguia entender pelo sim. Então, acho que, não só como eu, muitas vezes pode ter essa dúvida. Sim. Sim. Com certeza, mas é muito, muito interessante isso, realmente. Alguma observação mais? Alguém? Não, minha parte é o quê? Acho que eu falei demais para tão pouco, né? Não, de jeito nenhum. A informação é importante, não é à toa que a gente está estudando livros dos espíritos. Exatamente. Tinha que ter a sua explicação. Sim. Foi muito bem explicado. Aí nós fechamos com um resumo, mas com a sua explicação fica Foi certo. importantíssimo. É que eu estava preocupada com a Lucélia, sabe, Marcelo? Porque ela não pegou a parte do perispírito. Sim. Então, a minha preocupação é de passar para ela essa questão do perispírito, porque nós estudamos, mas ela não estava conosco ainda. Não, mas você fez isso para mim também. Você me esclareceu muita coisa. Esclareceu bem. Não foi só para ela, não, para mim também. E assim, a minha preocupação era isso, sabe? Que a Lucélia não tinha. E também, assim, eu vou falar uma coisa para vocês, eu era gaga. E eu fiquei até o segundo ano, naquela época falava ginásio, né, Marcelo? Com gagueira.
eu ainda tenho algumas dificuldades. Vocês prestam atenção que eu tenho dificuldade em leitura ainda. Mas eu tive uma professora que trabalhou o ano inteiro comigo para que eu me ajudar a livrar da gagueira. Porque nada mais era do que um complexo inferior, e ela acaba me ajudando nessa questão, me colocando para ler, era uma professora de português. E cada vez que ela me punha para ler, eu chorava muito, porque o pessoal ria, então era muito difícil. Então, hoje eu estou procurando falar um pouco mais, para me livrar completamente desse problema já lá de infância ainda. Fale. Tá? Então fale. Falei demais hoje. Chega! Eu nem vou fazer a 140, vou deixar para alguém aí, estou falando muito. Não. Bom, então a 140 fica para próximo domingo, é isso, Marli? Isso. Tá. Ok. Bom, mais algum comentário? Senão a Lucélia pode fazer a Vibrações. vibração, né? Alguém? Não, tranquilo. Então fica à vontade. Vamos agora agradecer por essa aula maravilhosa da Marli, com muitas explicações boas. E vamos abrindo bem os corações, criando muito amor, muita paz, harmonia. Vamos vibrando. Faz domingo, o bem universal. Vibrando a todos os países que se encontram em guerra. Vibrando Portugal, onde se encontra a nossa irmã Conceição. Vamos vibrando muito amor na nossa irmã, estou vendo ela, muito amor. Como se ela tivesse recebendo nesse momento um abraço bem fraternal. Vamos vibrando ao nosso Brasil. Muito amor ao nosso Brasil. Vamos vibrando as creches, orfanatos, cadeias, os nossos irmãos que se encontram na rua, as crianças. Vamos vibrando a todas as crianças. Vamos vibrando a todas as escolas. Ensina. Muito amor a todas as escolas. Vamos vibrando a todos os lares, vibrando a casa do Evangelho, do nosso Evangelho. Vamos vibrando a todos os lares. Que Jesus abençoe a todos os lares. Vamos vibrando também as nossas lares, muito amor aos nossos lares, aos nossos familiares. E vamos vibrando também a todas as famílias que perderam criados, os seus entes queridos. Jesus forte a todos. E vamos vibrando, vamos fazendo uma vibração bem amorosa, deixando na mão do plano espiritual, utilizar de forma mais necessária. E vamos vibrando a nós mesmos, nós continuamos a estudar, a querer evoluir, a melhorar a cada dia. Não só estudar, como praticar o que aprendemos. E vamos agora ler a lista dos assistidos. A Denise do Tempo, Alice Pérez, Adriana Filho, Ana Rita Machado, Ana Regina Gil Vieira, Andresa Soares, Arthur Malzucci, Assis Felipe, Carlos Alberto Maia,
Garim de Conceição Landim, Raimundo, Dante Marques Gonçalves, Douglas Abinaim, Edna Capilar, Elvira Sarã, Gabriela Matute, Gabriela Dante, Genésio Sarã, Guilherme Gabriel Romanelli, Heloísa, Jéssica Santos Silva, Jesus Cândida Helena, João Abinar Gintino, João Marília, Júlia da Silva Santos, Júlia Sofia Judice Massucci, Pazucci, Leonardo Correia e Mazucci, Esmena Santos Silva, Luiz Gustavo Santos Silva, Manuela Gaeta Casi. Eu peço desculpa se eu errar o nome. Marcelo Naim, Marcos Luiz Santos, Marco Antônio Barbosa, Marco Biardi, Marco Aurélio Duarte, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Paula Santos Silva, Maria Teresa Carvalho, Marlene Milão, Marli Santos, Michele Santos Silva, Monize Gabante, Neide Cardi, Olinto, Sérgio Amegini, Tainá Andrade, Valdir Gabriel Severino, Vanessa Cristina Martins, Alessia de Souza Sério, William Naim e todos os moradores de Alpirão do Mar. Agora eu não tenho nada. Maria Aparecida Siqueira Costa, Mariana e Marisa Zanqueta. É possível. Então, agora, aproveitando esse momento de boas energias, esse momento de boas vibrações, nós vamos continuar com o nosso pensamento elevado e vamos buscar, junto à equipe espiritual que está ao nosso lado em todos os estudos. Agradecemos aos bons espíritos que vieram nos amparar e nos apoiar em mais esse estudo que ora realizamos. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções e conhecimentos que adquirimos no dia de hoje. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar desse estudo, e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Que nós tenhamos uma semana repleta de muito carinho, de muito amor e de muita paz. Que nós possamos estar sempre preparados para ajudar aqueles que cruzam o nosso caminho. Que estejamos juntos na próxima quarta para as vibrações e no domingo para os estudos. Que assim esteja. Eu vou pedir também para fluidificar a água. Ah, sim. Eu ia pedir. Posso fazer a prece do Pai? Sim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso
cada dia, nos dias de hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Algum comentário, pessoal? Não, só paz. E tranquilidade mesmo. Tranquilidade. Bom, então é isso aí. Então, um abraço para todo mundo. Quarta-feira a gente está de volta, né? Abraço para todos. Então, Quarta-feira. Dona Clara, fica com Deus. Tchau, tchau. Eliane, Carlos, Lu, Marcelo. Graças a todos. Beijo a todos. Até quarta. Tchau, tchau.